Hora de falar dos tipos de dados. A gente já viu aí os 4 tipos primários. A gente já viu variáveis e praticamente já viu os tipos de dados, né? Porém, como você viu no JavaScript, você não declara explicitamente o nome do tipo de dado. Você declara a variável, coloca o valor e pelo valor que você escreve, o JavaScript identifica se é, né, um float, um int, um boolean ou um string. Ok? Porém, eu tenho uma coisa para te contar. Uns detalhes para te contar. Mas antes, vamos fazer um teste aqui. Vamos fazer aqui uma variável. Variável, e vamos dizer que ela vai receber um valor string. Um valor comum, nome, por exemplo. Então, nesse caso, para saber o tipo de uma variável, já que a gente não declara o tipo aqui, né? A gente não chega e faz assim. Então, para declarar o tipo, para saber qual é o tipo dela, a gente vem com uma funçãozinha que chama typeof. Essa função typeof, ela escreve desse jeito, e aqui dentro você coloca a variável que você quer verificar o tipo. Então a gente vai criar aqui uma variável tipo para receber o valor que typeof imprimir. E aí a gente vai imprimir lá no Firebug o valor de tipo. Então vamos ver qual é o tipo dessa variável aqui. Vamos ver. Olha lá, é uma string. Tá vendo? Então olha só como que é bem interessante aqui, né, esse typeof. Então veja que por você usar aspas, ele automaticamente entendeu que é uma string. Mas se a gente não utilizasse aspas, se a gente colocasse... vamos começar pelo boolean. Se a gente colocasse a palavra true, olha só, ele traz para a gente o tipo de dados boolean, né, que é true ou false. Se a gente colocasse aspas simples, olha só, ele também vê como um string. Então, no Java, tanto aspas simples como duplas se refere a um string. Agora vamos passar para os números. Se eu colocasse o número 12, olha só, veio a palavra number. Então perceba que aqui no Java, no JavaScript, nós temos uma diferença, né, dele para o Java. O JavaScript, ele trabalha o tipo de dados inteiro como qualquer outro tipo de dados que seja número, como um number. Então se você escrever uma palavra aí, um valor como número, né, por exemplo 12, ou até mesmo se você escrever um valor do tipo float, como 12.5, todos eles serão reconhecidos como number. Então vamos fazer um teste. Olha só, se eu escrevesse aqui 12.787 e atualizasse, ele iria vir como number da mesma forma. Então perceba que quando você trabalha com número, o JavaScript ele considera como se fosse um number. Então ele não diferencia, né, entre aspas, o tipo de dado do inteiro para o float, né? Então fica esse detalhe aí. Agora, para calcular, ele calcula normal, viu, pessoal? E se a gente colocasse como string um valor inteiro, né, dentro de uma string, o que ia acontecer? Ele iria continuar string. Então esse aí também é um detalhe bem interessante. Agora imagine que a gente tem essa string aí, né, o valor 12 como string. Vamos chamar ela de... A gente já entendeu, né, nossos tipos de dados. Vamos passar aqui para a aula 3, tipo de dados, cálculo. Então nessa aula a gente vai ter o num1 e vamos ter uma variável chamada num2. Então imagine que a gente tem aqui essas duas variáveis. Uma é um número 12 como string e a outra é um número
10 como inteiro. Se nós quiséssemos somar os dois, então vamos imprimir num1 mais num2. O que é que vai acontecer? Agora vamos abrir a ala 3, né? Olha, pessoal, eu vou vir aqui, ó, direito, personalizar aqui no cantinho no Firefox para tirar essas montes de caixa que tá enchendo muito aqui, ó. Então eu vou tirar isso que tá atrapalhando. Vou tirar o ícone até do Firebug. Vou deixar só isso aí para economizar espaço, que tá enchendo demais. Aí, melhorou bastante agora. Então, aula 3. Olha só, 12.210. Eu falo, caramba, deu 1.210 essa soma? Não. O que que acontece? Acontece que a gente tinha um valor inteiro e um valor string. Quando você tentou somar as duas, ao invés de somar, ele concatenou. Lembra de concatenação lá no Java? Pois é, quando você tem dois valores inteiros, como por exemplo, quando você tem dois valores do tipo número, né, no JavaScript, que a gente não compara, a gente não diferencia aqui, né, em teoria, o float do inteiro, ou seja, a gente trabalha tudo como number. Então você tem dois valores aqui do tipo number. Aí você tenta somar os dois. Aí ele soma, tá vendo? 10 mais 12, 22. Vou colocar lá 3 aqui. E mesmo se um fosse float e o outro fosse inteiro também, daria certo do mesmo jeito, olha só. Ele somaria da mesma forma. Só que se você tentar somar um string com valor number, ele não soma, ele concatena. Mas aí, você tem um valor que você sabe que é um número dentro de uma string que você quer pegar esse valor e somar ele com outro número. Como é que faz? É bastante simples. A gente usa uma função, né, para converter essa string em um número. Então a gente pega esse num1, que é a variável que está com valor em string, e converte ela para number. Olha só, vamos imprimir aqui o tipo, né, com a função que a gente já aprendeu, que é a função typeof num1. Vamos ver o que ele está imprimindo para a gente aqui. Você já sabe o que é, né? Olha só, está imprimindo como string. Então vamos converter ela para número. Para isso a gente usa a função parse e o tipo do dado. Nesse caso aí sim conta ou int ou float. No nosso caso, a gente quer converter para inteiro, porque a gente sabe que o valor é inteiro, né? Então, nós vamos converter para inteiro num 1. Vamos imprimir. Olha só, veio 12. Então agora a gente pegou e passou 12 para o valor inteiro. Então se a gente pegasse agora e dissesse que num1 é igual a parseInt num1, quer dizer que ele vai passar a ser inteiro de novo. Então se a gente imprimir agora, nesse momento, o typeof de num1, olha o que vai acontecer. Ele já não é mais uma string, ele é um number. E se a gente imprimir lá em cima, antes de fazer o parseInt, ele é um string. Agora ele passa a ser um number. Então se agora eu imprimir num1 mais num2, eu vou receber a soma ao invés da concatenação. Então olha só como é que é interessante aí, né, a conversão dos dados. E se por acaso
não fosse um valor float, ele converteria para inteiro, né? Quebrando aí o que tiver depois da vírgula. Dessa forma. Olha só, ele vai ignorar o que tiver depois do ponto. Se a gente utilizasse, no caso do PSInt, ao invés de PSInt usasse PSFloat, então ele iria considerar sim o que vem depois da vírgula. E aí ele iria somar. Ok? As duas funções que nós temos aqui para conversão são o PSInt e o PSFloat aí para começar. Ok, pessoal? Então isso aí são as funções de conversão de dados para que a gente possa fazer os cálculos. Isso aí é bem importante para a gente. Aí no caso, por exemplo, se as duas tivessem como string, como é que você faria? Você teria que passar as duas, né, para float ou para int, para poder trabalhar. Senão também ia ficar do mesmo jeito, não iria somar. Aí pode vir a pergunta, e se aqui dentro não tivesse um valor de número, tivesse um texto? Vamos ver o que vai acontecer? Olha só, a gente recebe esse valor aqui, ó, n maiúsculo a minúsculo n, quer dizer, no a number, quer dizer que não é um número. Então ele tentou, quando ele passou para float aqui, ele tentou converter esse valor para um número e não conseguiu porque não é um número. Ok? Aí a gente recebe esse erro. Olha só, é tanto que o erro está nesse momento aqui, que você imprime num1. E ele diz que não é um número. Tá vendo? Porque esse valor aqui realmente não é um número. Se você colocasse começando com um valor número e depois tivesse textos, aí ele ainda conseguiria converter, tá vendo? Ele tem um texto no final, mas começa com um número correto, aí ele consegue. Olha só, agora se começar com texto, aí você obtém um erro completo. Ok? Então essa foi a nossa aula aí de tipo de dados, né? A gente até falou umas coisas aqui interessantes. Para você que já sabia um pouco de tipo de dados, com certeza foi muito mais fácil entender isso aqui. Próxima aula a gente continua aí.